Olá e bem-vindos! Olha, o material que a gente tem em mãos hoje é fascinante e, assim, um pouco diferente do nosso usual. Bem diferente. São anotações manuscritas, sabe? Bem detalhadas, de um curso intensivo chamado Classe de Rainhas. Pelo que consta aqui, é um ministério com base em Boca Raton, mas com uma presença forte em Orlando, na Flórida. E o foco é em mulheres, dentro de uma perspectiva evangélica pentecostal. Certo. E a nossa missão aqui é mergulhar nas ideias centrais que essas notas apresentam sobre o chamado bíblico feminino. É uma jornada que usa a figura da rainha Esther como um grande mapa, né? Exato. E o ponto de partida é muito claro. É um chamado para o que eles descrevem como um despertamento espiritual. Despertamento. Gosta dessa palavra? Sim. As anotações não propõem uma melhoria superficial, mas uma transformação, assim, profunda. A ideia é guiar as participantes de um estado que o curso define como ignorância. E a gente vai ver que essa palavra tem um peso enorme aqui. Enorme, para um estado de conhecimento, que seria a chave para a cura e para a libertação pessoal. É uma proposta de reconstrução de dentro para fora. E eles já começam com impacto, né? Logo de cara, a primeira anotação joga uma pergunta tirada direto do livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Que é fortíssima. Muito. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Isso é muito poderoso. Não é uma afirmação, é uma pergunta que te obriga a olhar para a própria vida e pensar: será? Já estabelece um senso de urgência, de propósito, desde a primeira linha. Com certeza. E essa pergunta não fica flutuando no ar, né? Ela serve como um gancho para o primeiro pilar de todo o ensinamento. O que seria? As notas argumentam que é impossível responder essa pergunta ou aceitar esse chamado para a realeza sem antes resolver uma questão interna fundamental: o próprio valor. Ah, o alto valor. Exato. Tem uma frase manuscrita e está sublinhada várias vezes que diz: quando não creio que há algum valor em mim, não posso viver o seu reino. É categórico. A jornada externa, o propósito, fica bloqueada por essa barreira interna. Certo, e isso levanta uma questão imediata. Se a falta de alto valor é o que nos impede, o que causa essa falta de valor? Normalmente a gente pensaria em traumas, críticas. Experiências passadas. Isso. Mas o material aponta o dedo para um culpado diferente e talvez até surpreendente. O maior inimigo, segundo estas notas, não é uma força externa, mas, e a citação é direta, a nossa própria ignorância. E isso é reforçado com uma passagem bíblica de Oséias 4,6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E aqui a coisa fica muito mais profunda, sabe? É fundamental entender como o curso define ignorância. Não se trata de falta de QI ou de não ter lido livros. Não é sobre erudição. De jeito nenhum. As notas explicam que, na raiz hebraica, a palavra para ignorância está ligada à ideia de escuridão. Uau! E essa escuridão não é um vácuo, não é um estado passivo. Ela é descrita como um estado ativo de desordem, de engano, orgulho, altivez e, o que é mais interessante, arrogância intelectual. Espere um pouco. Arrogância intelectual? Sim, e também uma oposição à revelação da verdade de Deus. Nossa, então a ignorância aqui não é a ausência de informação, mas a presença de algo que ativamente se opõe à verdade. Isso é uma distinção crucial. Totalmente. Muda completamente a forma de enxergar o problema. Não é um copo vazio que precisa ser preenchido, mas um espaço ocupado por algo que precisa ser removido. Exatamente essa lógica. É uma batalha. De um lado, essa escuridão da ignorância que é ativa, resistente. Do outro, o que as notas chamam de a mente de Cristo, que se manifesta como luz. Luz versus escuridão. Isso. A transformação, portanto, não é só aprender coisas novas. É uma substituição. É um processo de acender a luz para que a escuridão se dissipe. A batalha central acontece no campo da mente. Faz todo sentido. Se o problema é essa escuridão da ignorância, a solução tem que ser a luz do conhecimento. E esse conhecimento parece girar em torno de um conceito que é o pilar de todo o curso. Sim, um conceito central:
Uma das primeiras anotações destaca a passagem de Lucas 17, onde Jesus diz: "O reino de Deus está dentro de nós." Essa é uma daquelas frases que a gente ouve a vida toda, mas que muitas vezes soa como poesia, né? Algo bonito, mas não muito prático. Exato. Mas o curso parece levar isso ao pé da letra, como uma realidade quase palpável. Eles tratam como um fato estabelecido. As notas reforçam que essa não é uma frase religiosa vazia, mas uma declaração de virtude e poder. A ideia é que, ao declarar "o reino de Deus está dentro de mim", a pessoa não está só repetindo um versículo. Ela está ativando algo. Está ativando uma realidade espiritual. Contudo, tem um mais. Esse poder não está disponível para qualquer um a qualquer momento. As anotações são bem claras nisso. E qual é a condição? Esse poder interno não é automático, é condicionado pela qualidade do relacionamento com o divino. Entendi. Então o reino é uma fonte de poder interna, mas a conexão com Deus é o que abre a torneira, por assim dizer. Boa analogia. Se esse reino é uma realidade cheia de recursos, mas que precisa ser acessada, o material oferece alguma ferramenta mais concreta? Algo que a pessoa possa usar para destravar esse potencial? Sim, e a metáfora que eles usam é muito visual. As chaves. As chaves do reino. Isso, citando Mateus 16:19, "Eu darei a vocês as chaves do reino." O curso ensina que essas chaves são simbólicas, mas representam ferramentas espirituais reais. As anotações chegam a listar o que cada chave representa. E o que elas representam? A lista é autoridade, acesso, propriedade, controle, poder, liberdade e princípios ou leis do reino. Nossa, é uma lista e tanto. Não é só sobre ter permissão para entrar. É sobre ter autoridade lá dentro. Exato. Propriedade, controle. A implicação é que a pessoa deixa de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser uma administradora de recursos divinos que já existem dentro dela. Exatamente. A lógica é direta. Sem as chaves corretas, você não tem acesso. Com as chaves certas, você tem acesso a todos os recursos do reino. E qual o resultado prometido? O resultado prometido não é pequeno. O material fala em uma vida abundante e plena e provisão abundante. As chaves, portanto, são os instrumentos que permitem que a pessoa governe esse domínio interior, em vez de ser governada por aquela escuridão da ignorância que a gente falou antes. Elas são o elo entre o potencial e a realidade vivida. Isso. Ok, a estrutura está se formando na minha cabeça. Reconhecer o chamado, entender que o obstáculo é a ignorância interna, descobrir que existe um reino de poder dentro de si e que existem chaves para acessá-lo. Mas tudo isso ainda parece um salto grande. Como alguém que se sente preso nessa tal escuridão consegue, de fato, virar o jogo e começar a usar essas chaves? Certo. Qual é o motor, né? Exato. Qual é o motor que impulsiona essa transformação toda? A resposta, segundo as notas, é direta e está em letras maiúsculas. A palavra de Deus é poder. Mas eles não param na afirmação. Eles mergulham na mecânica de como esse poder funciona, usando uma metáfora muito forte de Hebreus 4:12. A da espada. A da espada. A palavra é descrita como uma espada afiada de 2 gumes, tão precisa que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medulas, e mais, que julga os pensamentos e as intenções do coração. Que imagem! Não é uma ferramenta de construção, é uma ferramenta cirúrgica. Cirúrgica. Ela não vem para adicionar algo, mas para cortar, separar e expor o que está escondido. Uma cirurgia espiritual. É exatamente essa a ideia. É uma ferramenta de diagnóstico e de intervenção. Ela não age na superfície. A proposta é que a palavra de Deus tem a capacidade única de ir ao cerne do ser, diferenciar o que é da alma, nossas emoções, nossa vontade, do que é do espírito, e expor as verdadeiras intenções por trás dos nossos pensamentos. Um processo de purificação. E de alinhamento. E o que me chama a atenção é que o curso deixa claro que isso não é um processo mágico. Não basta ler a Bíblia passivamente e esperar um milagre. Não mesmo. O material lista pré-requisitos, quase como se a pessoa precisasse preparar o terreno para que a semente da palavra possa germinar. Sim, isso é crucial. E as condições listadas são bem exigentes. A pessoa precisa, e eu estou citando as notas, suspender
todo tipo de julgamento e críticas. Difícil? Muito. Disciplinar a sua mente se livrando de distrações e maus hábitos e, acima de tudo, ter uma disposição em ouvir, com o coração crendo e obedecendo. É um trabalho ativo, consciente. E eles conectam isso com alguma outra passagem? Sim, conectam diretamente com Efésios 4, que fala sobre se despir do velho homem, que é corrompido, e se revestir do novo, criado para ser semelhante a Deus. É um processo de troca de identidade. Isso faz a conexão com o objetivo final, não é? Se a palavra é a ferramenta cirúrgica e a mente disciplinada é a sala de cirurgia, qual é a doença que está sendo tratada? A doença são o que as notas, citando a segunda carta aos Coríntios, chamam de fortalezas ou sofismas. Fortalezas. São as mentiras de Satanás que se entrincheiraram na mente. O propósito de todo esse processo, usar a palavra, renovar a mente, é destruir e desmantelar essas fortalezas. O objetivo final é a liberdade. A famosa passagem de João, então. Exatamente. A citação de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo o curso é, em essência, uma estratégia de guerra espiritual para libertar a mente. Certo. Então, uma vez que a mente está sendo renovada, as fortalezas estão sendo derrubadas e as chaves do reino estão em mãos, como fica o dia a dia? Como se vive essa identidade de realeza na prática? O material entra em detalhes sobre isso? Sim, entra. E é bem pragmático. Tem uma sessão inteira sobre as responsabilidades que a mulher do reino deve assumir. Ah, interessante. E não é tanto uma lista de regras, sabe? É mais o que seria o fluxo natural de alguém que entendeu sua nova posição. Tudo gira em torno da figura do rei, que no contexto é Deus. E quais são essas responsabilidades? São elas: falar as palavras do rei, alinhar-se com os interesses do rei, agir em nome do rei, manter uma comunhão íntima com ele e, por fim, submeter-se ao seu governo. É quase o papel de um embaixador, então. Perfeito, um embaixador não fala as próprias opiniões, ele representa os interesses do seu país, ele age em nome do seu governante. A ideia é que essa rainha se torne uma representante do reino de Deus na Terra. Exatamente essa analogia. E o resultado esperado, como dizem as notas, é que ela se torna o reflexo e a imagem do rei. Não é sobre ganhar poder para si mesma, mas sobre refletir o poder e o caráter de quem ela representa. É uma vida de serviço a partir de uma posição de autoridade. E eu gosto que o curso não deixa isso só na teoria. Ele dá um dever de casa bem claro. Sim, bem direto. As notas dizem: leia o livro de Ester, faça anotações, registre os pontos fortes e êxitos dela e decida fazer a vontade de Deus como ela fez. Não é só um conceito de seja uma rainha, é um estudo de caso. É um modelo tangível. Veja como Ester operou como rainha e aprenda com ela. Exato. E esse modelo de Ester leva ao ponto final, que é talvez o mais crítico de todas. A questão da prioridade. Prioridade. Sim. O material cita a famosa passagem de Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E as anotações fazem uma advertência muito séria a respeito disso. Elas lançam a pergunta: o que está em primeiro lugar em seu coração? E a consequência de ter a prioridade errada é drástica. E qual é a consequência segundo eles? Isto diz que, enquanto outras coisas estiverem em primeiro lugar, o seu lugar de autoridade no reino não é ocupado. Cria-se um vácuo de poder. Exato. E esse vácuo não fica vazio. Segundo o material, é nesse espaço desprotegido que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. A prioridade, portanto, não é só uma questão de devoção romântica. É uma estratégia. É uma estratégia espiritual de defesa. Manter o reino em primeiro lugar é o que mantém a pessoa assentada em seu trono de autoridade, protegendo a vida e o propósito. Resumindo toda essa jornada que as notas nos apresentaram, então, tudo começa com o chamado ao propósito, personificado pela Rainha Ester, que te força a considerar o seu valor. Certo. A partir daí, é uma jornada para dentro. Descobrir que o grande inimigo é a ignorância, que há um reino de poder interior
e que existem chaves para acessá-lo. Isso mesmo. A ferramenta para tudo isso é a Palavra de Deus, que atua como uma espada para renovar a mente e derrubar mentiras. E tudo culmina numa vida prática de realeza, assumindo responsabilidades de embaixadora e mantendo as prioridades certas para não ceder esse lugar de autoridade. É um sistema bem completo, né? Precisamente. A mensagem final é um chamado à ação, sem meio termo. Uma das notas pergunta diretamente: será aluna ou espectadora? Forte essa pergunta. Muito. A proposta é uma transição deliberada da passividade para o engajamento ativo, da escuridão da ignorância para a luz do conhecimento. O objetivo de todo o curso é ativar uma vida de propósito e autoridade. Mas o fio condutor, que aparece em várias anotações, é a cura. A cura. A cura de uma autoimagem distorcida, a cura de mentiras internalizadas para então viver plenamente. Isso me leva a um pensamento final, algo que estava numa das últimas anotações e que realmente me marcou. A frase dizia o seguinte: quando uma mulher decide se curar, ela se torna uma obra de amor e compaixão. Não é saudável somente para si, mas para toda a sua linhagem e ao seu redor. Uau! Então, fica a reflexão para quem nos ouve. Como a ideia de que a nossa transformação pessoal não é um ato egoísta, mas algo intrinsecamente ligado a um impacto comunitário e até geracional, pode mudar a forma como encaramos a nossa própria jornada de crescimento.